Fala galera, bora acompanhar aí o pós-jogo da grande vitória do Palmeiras. O Palmeiras venceu mais uma partida aí no Campeonato Brasileiro. 1-0 foi o placar, né, lá no Allianz Parque contra a equipe do Grêmio. Galera, bora acompanhar o pós-jogo da ESPN Brasil, já deixar os créditos aqui totais ao programa Sport Center da ESPN Brasil. Entre os apresentadores aí vão falar dessa grande vitória do Palmeiras. Já chega deixando o like no vídeo, galera, e sem mais delongas, bora reagir e bora acompanhar o pós-jogo. Muito boa noite para você, fã do esporte, começando mais uma edição do Sport Center, coladinho então no fim do jogo do Palmeiras, que venceu o Grêmio por 1-0 com o gol do Facundo, e a gente vai conversar muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro aqui neste Sport Center para sabadarmos. Sabadaremos juntos, tudo bem? Até o fim do sábado. Isso. Tudo bem, Mari? Na hora que virar, aí a gente tá liberado. A gente passa o Virou turno domingo, pra próxima. acabou. É isso, acabou com a vitória do Palmeiras, com o belíssimo gol do Facundo, aliás. Bom, a gente vai atualizar tudo da rodada do Campeonato Brasileiro, claro, com gols, também com a Série B e girar pelas notícias mais importantes do esporte. Mas a gente já começa, nosso estúdio já está todo tematizado com Palmeiras e Grêmio. O Alviverde, então, venceu o tricolor gaúcho por 1-0 num jogo que o Grêmio, a gente até falava ali nos bastidores, não foi dos piores do Grêmio, mas também não é suficiente para parar o Palmeiras do Facundo. Isso, exatamente isso, Mari. E o que a gente viu foi um Palmeiras que oscilou durante o jogo, mas o Palmeiras que começou o jogo como um trator, começou num ritmo muito forte. E construiu esse belíssimo gol que a gente viu do Facundo, como foi belíssima. Olha só que intervenção do Everton, bola de jogo essa que ele pegou. Defesaça, era para empatar o jogo ali, ainda no meio do primeiro tempo. Mas o começo forte, sufocante da equipe do Palmeiras, pressão, sem bola, com bola, muita gente para circular e para criar chance, deu ao Palmeiras a vantagem. E a partir daí, esse time do Palmeiras com vantagem em placar, ele é um time que controla, mesmo que ele oscile o ritmo. Ele não conseguiu manter durante o jogo o mesmo nível de agressividade do começo, mas ele conseguiu controlar o Grêmio em diversas partes. No segundo tempo o Grêmio melhorou, porque no primeiro tempo, tirando esse chute aí que o Everton pegou, o Grêmio pouco fez. No segundo tempo, comparando com o seu próprio padrão, o Grêmio melhorou, mas o melhorar do Grêmio não representou em momento algum uma pressão para empatar o jogo. E aí é o que a gente falou, o Grêmio, perto do que ele já jogou de mal, não fez nos piores jogos, mas foi o suficiente para o Palmeiras correr risco de não vencer? Acabou que não. Então a vitória, na margem que foi, uma margem mínima, ela foi justa e ela foi condizente, especialmente pela força que o Palmeiras mostrou no começo. Vitor Roque bem, Facundo Torres bem, Maurício bem, Piquerez começou o jogo muito bem, por isso o Palmeiras venceu por 1-0. Aí essa finalização também, essa cobrança de falta na reta final do jogo também, com o Palmeiras tentando, né, com o Rafael Veiga. A verdade é que a gente tem na tela os números da partida, para a gente desenhar um pouquinho como foi esse jogo, com o Palmeiras em vermelhinho quem teve mais. Então Palmeiras com mais posse de bola, 61-39, 10 finalizações. Finalizações no alvo até ficaram equilibradas, 3-3. Com o Grêmio com grandes chances, aí num 3-2. E ações na área rival, o Palmeiras pisando mais na área, assim como também recuperando ali 2 posses a mais do que o tricolor gaúcho. No fim das contas, Zupa, a gente fala de um Palmeiras que o torcedor sai com qual sensação do Allianz Parque? De uma grande atuação, da famosa deu pro gasto, de algum tipo de bronca, porque a gente sabe que a torcida do Palmeiras também é exigente, né? Assim, pedir pro palmeirense não sair com bronca é difícil, isso é do palmeirense. Assim, não foi uma atuação esplêndida do Palmeiras, mas foi uma boa atuação, uma atuação consistente, entre o deu pro gasto e uma boa atuação, sabe? Então, valeu. E esse é o Campeonato Brasileiro, é um campeonato de regularidade. O Palmeiras foi dentro do possível regular, não foi brilhante, mas foi regular dentro desse jogo. Acho que tem movimentos ali que o Abel vem ensaiando desde o fim do Mundial, com a mudança de elenco, né, sem Estevão e sem Rios, que vem dando resultado. O Facundo Torres pela direita é algo nesse sentido. O Facundo, quando chega no Palmeiras, ele deixa muito claro que ele pode jogar dos dois lados, mas ele sempre deixou claro para o Abel que ele prefere jogar pela direita, que ele rende mais pela direita. Por quê? Porque o Facundo é canhoto e a gente tem visto jogadores jogando melhor do lado contrário do seu pé bom, né? Então, jogando pela direita, ele vai sempre puxar
para a perna esquerda e ter um chute. Pro meio, né? Pro meio. Quando ele joga na esquerda, o natural do pé bom dele é o movimento em direção à linha de fundo. Só que antes ele não jogaria pela direita, porque tinha o Estevão lá, e ele não ia jogar lá. Então agora que o Estevão saiu, o Abel começou a usar o Facundo por lá, e ele sobe de produção. E hoje abriu espaço pro Luigi jogar aberto pela esquerda, depois da lesão do Felipe Anderson. Também, e essa mudança, essas saídas também geraram outro movimento diferente na equipe do Palmeiras. Antes, né, até o Mundial, o Palmeiras, quando atacava, ficavam 3 zagueiros. Um deles, o Giai, porque o ala pela direita ou era o Estevão, ou era o Felipe, ou era o Alan. Agora, o Emiliano Martínez está ficando com os 2 zagueiros e o Giai sendo o ala. E no gol do Palmeiras é o Giai que vai para o fundo, cruza e depois a bola sobra para o Facundo. Então são movimentações pós-mundial, pós-saídas do elenco, que o Abel vem testando e nessa semana colheu bons resultados com a vitória sobre o Fluminense jogando menos e a vitória sobre o Grêmio jogando mais. Invicto a 4 jogos, o Palmeiras, pelo menos até então a gente não precisou falar de falta de Estevão nem do Richard, né? Não. Que farão falta com toda certeza. Vamos com Vinícius Nicoletti também ao vivo conosco, que ele está acompanhando, claro, esse pós-jogo, trazendo as informações direto da Zona Mista. Vinícius Nicoletti, sábado à noite nessa redação, o pessoal estava contando uns casos aqui, hein? Nem te conto, tá? Nosso Sérgio, sabe? Sérgio Baruel, cada coisa. Mas me conta aí de novidades. Isso é tudo lenda, viu, Mário? É tudo lenda. Tem que deixar nas histórias mesmo. Um beijo pra você, abraço pro Zupac, fã de esportes. Estamos aqui na Zona Mista do Palmeiras. Daqui a pouco vem o capitão Gustavo Gomes para falar dessa vitória. Foi a 3ª vitória consecutiva do Palmeiras nessa retomada no Mundial. Empatou contra o Mirassol e aí o Zupac falava dessa mudança. Foi exatamente depois do jogo contra o Mirassol, né? Entre Mirassol e Atlético, ele mudou a saída de bola, espetou os 2 laterais e é uma nova maneira do Palmeiras jogar. E tinha toda a expectativa para essa partida se ele iria poupar alguns jogadores pensando na sequência, pensando no próximo jogo, porque o Palmeiras tem quarta-feira o Corinthians pela Copa do Brasil, jogo lá na Neoquímica Arena. O Corinthians poupou vários jogadores, essa não foi a estratégia do técnico Abel Ferreira, vários desfalques no Palmeiras, o Alan suspenso, o Felipe Anderson com inflamação no quadril, também fora do jogo. O Mike, que não deve mais jogar no Palmeiras, está em negociação com o Santos, está fechando essa negociação. O Murilo, que continua de fora. Então são vários desfalques, mas ele foi com força máxima, apenas com essa mudança, sem o Felipe Anderson, sem o Alan. O Luigi hoje foi o titular pelo lado esquerdo. O Sousa, mais uma vez, começou no banco de reservas. Ele que vem entrando nessa função pelo lado esquerdo, é destro, vem cortando para o meio, mas hoje começou no banco de reservas. Então foi essa a estratégia do Abel Ferreira para conseguir mais uma vitória e se manter vivo aí na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. E do lado do Grêmio, o time ainda não venceu pós-Mundial de Clubes, são 2 empates e agora 2 derrotas. O time chegou aqui também com alguns problemas. O André Henrique, atacante, machucado. Vila Sante, outro desfalque no meio campo, jogador importantíssimo para esse meio campo do Grêmio. O Riquelme, moleque formado na base, foi titular mais uma vez no meio campo e foi o principal desfalque do Grêmio. Mas o Grêmio não conseguiu chegar ao gol de empate. O último lance, 50 minutos, uma bola na área, quase aí chegou ao gol, tomou o gol aos 2 e quase conseguiu o empate aos 50 do segundo tempo. Então não foi uma boa partida do Grêmio e o torcedor do Palmeiras, 37 mil torcedores aqui, a gente viu. Aliás, eu vi aqui uma movimentação, achei que era o Gomes passando. Mas a gente viu que o torcedor não saiu assim tão satisfeito com o time, ainda está devendo. O Palmeiras recupera a bola muito rápido e depois entrega para o adversário. Mais uma vez foi assim, perdendo muitos gols. Destaque aqui, outro destaque positivo do Palmeiras, mais uma vez a atuação do Vitor Roque, que fez gol no último jogo. Ele tem 27 jogos com a camisa do Palmeiras, 4 gols. Contra o Atlético, já tinha participado de 2 gols, participou ali no gol contra do Júnior Alonso, marcou contra o Fluminense e hoje ele puxou contra-ataque e quase fez um golaço no segundo tempo. Vai pegando confiança, a gente vai sentindo assim o Vitor Roque no time do Palmeiras, vai pegando confiança e isso é importantíssimo para um jogador que estava numa seca de gols. Então é isso, Mário e Zupac, a gente segue por aqui, daqui a pouquinho vê o capitão Gustavo Gomes do Palmeiras, a gente também espera os jogadores do Grêmio e venham a entrevista coletiva do Abel Ferreira e Mano Menezes. Combinado, Nicoletti. Quando aparecer por aí, o pessoal aparecer por aí, você está mais do que convidado a voltar ao Sport Center. Inclusive, como o Nicoletti falou sobre o Abel, a gente tem uma imagem até curiosa do Abel no fim da partida,
Porque acaba o jogo, o Abel vai pro vestiário, né, saindo ali no túnel, mas o que ele faz? Ele dá uma bica no microfone. Então acaba o jogo... Não é lá uma novidade, né? Mas, assim, acaba o jogo, vai acabar o jogo, tá lá as reações dele, não sei o que, acabou o jogo. Taf. Quem soubesse quanto custa, hein? Nossa Senhora. Esse foi um chutinho de uma irritação do quê? De uma atuação abaixo, de um... É óbvio que a gente tá aqui no campo da interpretação, né? Vai que ele pediu pra algum jogador fazer algo e não, mas... Talvez pela maneira que o time terminou o jogo. Assim, acho que de uma maneira geral, o Palmeiras... Assim, se não foi uma jornada que encantou a todos e que satisfez o Abel em tudo que o Palmeiras poderia ter feito, assim, o Palmeiras foi nos 90 minutos melhor que o seu adversário, aproveitou o seu melhor momento no jogo para construir vantagem e sofreu pouco, né? Então, por mais que exista um ou outro ponto de insatisfação, a minha leitura pré-entrevista coletiva, né, e tentando mergulhar na sempre ambígua cabeça do Abel Ferreira, né, que sempre vai viajando entre a ternura e a irritação, entre a reflexão e a irritação, ele é um pouco esse personagem. Eu imagino que seja mais pela maneira que o time terminou o jogo, minutos finais, uma desatenção ali que poderia ter custado a vitória. O Abel que levou o cartão amarelo no jogo de hoje, que também não é lá uma grande novidade, mas conduziu o Palmeiras a essa vitória importante, porque assim, a gente fala, o Palmeiras não encantou, o Palmeiras está devendo um pouco, o torcedor saiu um pouco irritado, aí você olha a classificação e você vê que rodadinha após rodadinha vai subindo. Vou te fazer uma pergunta, quantas vezes nesses anos aí do Abel Ferreira, você já não viu o Palmeiras jogando às vezes um futebol burocrático e terminou com um caneco? Isso. Eu costumo dizer, Mari, que o Palmeiras é o único time do Brasil que não precisa jogar bem para vencer. A maioria dos times, se não jogar bem, a chance de vitória cai muito. O Palmeiras do Abel é um time que tem uma habilidade de vencer, mesmo quando ele não joga bem, muito maior que a dos demais. E acho que isso ajuda a explicar essa regularidade, não vencendo sempre, porque não dá para vencer sempre, mas estando perto sempre. Essa regularidade, ela é explicada porque o Palmeiras é um time que quando joga bem, vence, quando joga mais ou menos, vence, e quando joga mal, algumas vezes ainda assim vence também. Ainda vence. Eu sei que existe, que é mais do que válida a cobrança do torcedor para um Palmeiras talvez encantar, até pelos movimentos de mercado. Mas fica nessa relação até da própria torcida um pouco dividida, né? Do que seria o ideal para o Palmeiras enquanto estilo de jogo, mas também enquanto tem resultados, não tem nada pra gente conversar. Mas mas pode mais. Mesmo distante do encanto, e não é essa característica, aliás, raramente foi na era Abel o encanto a principal característica, mas acho que o que o torcedor mais espera é que seja um time competitivo e que construa as vitórias através do seu DNA. E acho que a imagem mais recente, que foi dentro do próprio Mundial, que foi uma oscilação muito grande, né? E esse ano ele vem mostrando oscilação. O Palmeiras tem os primeiros meses do ano ruins em termos de desempenho, o Campeonato Paulista. Pós-Campeonato Paulista, o time cresce demais no começo do Brasileiro e na fase de grupos da Libertadores. Um pouco antes do Mundial vem uma queda e o Mundial ele é uma gangorra, ele começa bem os 2 primeiros jogos, depois ele cai, termina de maneira razoável contra o Chelsea. E nessa volta, o Palmeiras não voltou bem, mas vem de uma boa sequência. Então é uma gangorra dentro dessa característica de consistência da equipe. Dificilmente o Palmeiras vai encantar. Não é o padrão deste trabalho um time que encanta. É um padrão deste trabalho um time muito forte, um time muito competitivo, um time muito veloz e um time muito vencedor. Pessoal, daqui a pouco aqui no Sport Center a gente vai trazer também as entrevistas coletivas, tá? O Abel começou a falar por lá, também o Mano Menezes, a gente vai ao vivo para trazer tudo para vocês, tá? Daqui a pouco... galera, chegou ao fim aí o conteúdo que eu trouxe pra gente acompanhar, né? Vitória importante do Palmeiras, o Palmeiras cada vez mais subindo na tabela de classificações, está a 4 jogos invicto, né? Terceira vitória seguida do Palmeiras, e muito importante isso daí nesse Campeonato Brasileiro, né? Que é bem corrido, 2 vezes tem jogos, né, na semana, então não tem como perder tempo. E o Palmeiras está fazendo a sua parte, né? Tá vencendo, venceu o Fluminense na rodada anterior, né? Fora de casa, agora venceu em casa. É o time que quer ser campeão, né? O time que é campeão brasileiro, ele costuma sempre vencer as partidas dentro e fora de casa, né? O Palmeiras está muito bem aí e está fazendo um campeonato excepcional até o momento, galera. Tem muita coisa para acontecer. E se continuar nesse ritmo aí, logo logo o Palmeiras chega à liderança do Campeonato Brasileiro. Quero saber de vocês o que vocês acharam da partida, galera. Achei o Vitor Roque fez uma partida boa, né? Ele foi destaque na última partida contra o Fluminense. Nessa acabou não marcando, mas
correu bastante e tal, fez um esforço, né? A gente sabe que o Abel Ferreira tem bastante paciência com os seus jogadores e com o Vitor Roque não vai ser diferente, né? Um cara que tem um talento, a gente sabe. Tá demorando para deslanchar, mas vira e mexe ajuda o Palmeiras aí com gols, né? Com a entrega no jogo, isso é o mais importante, né? E eu creio que daqui no futuro bem próximo ele vai estar aí ajudando ainda mais o Palmeiras, né? Marcando gols, né? Porque a gente sabe que é um jogador que tem muita qualidade, é um finalizador, né? Um camisa 9. E eu tenho certeza que logo, logo ele vai deslanchar e fazer gol aí na equipe do Palmeiras, galera. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí da partida, beleza? Deixa um like no vídeo se você ainda não curtiu, para ajudar o YouTube a divulgar o conteúdo. E se você não for inscrito aqui no canal Palmeiras GX, inscreva-se e ative o sino de notificações para você sempre receber o conteúdo atualizado do Palmeiras, beleza, galera? Sem mais delongas, então, valeu aí pela atenção de vocês. Tamo juntos e até o próximo vídeo.